Muito bem, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos a mais um vídeo chato. Prometo que eu vou intercalar alguns vídeos menos enfadonhos aqui ao longo do tempo, mas é que este de novo, novamente é um vídeo que se faz necessário e novamente é um vídeo em que eu pedirei licença para vocês para, ao invés de fazer um discurso puramente livre, como geralmente eu faço, eu possa ler um texto que eu escrevi aqui, né? A autoria é minha mesmo, então não tem problema nenhum, para que a gente tenha como linha guia aqui na discussão, com os mesmos objetivos de antes, economizar tempo. Segunda coisa que eu acho que eu escrevo muito melhor do que eu falo, e isso é um problema latente, eu preciso melhorar a minha retórica. E terceiro ponto é que, como é um assunto um pouco mais que tende a atrair pessoas de outros contextos aqui para o canal, então de repente é interessante que a gente tenha um pouco mais de cuidado com as palavras, porque o que esse pessoal mais gosta é tirar o que a gente diz de contexto, né? Para se aproveitar depois e fazer uso, tentar tirar vantagem. A gente faz aquele esquema, eu vou falando e comentando. Então eu começo no texto assim. Em discussões que vejo internet afora, entre algumas pessoas e uns esquerdistas, muito se fala em democracia. Da parte desses últimos, uns até dizem que votam no Little Jaime, que é um apelido carinhoso para Jaiminho, né? Que é aquele apelido que um jornalista pôs no Haddad, que eu acho que combina bem, o personagem encaixa perfeitamente na piada. Então, alguns dizem que votam no Little Jaime por defenderem a democracia. E tem até uma pesquisa qualitativa que mostrou isso aqui, hoje, dia 26 de outubro, né? Essa é uma pesquisa lá do Instituto Paraná, junto com a Cruzoé e a agência Empíricos, em que eles mostram que existe uma porcentagem do eleitorado do Haddad que diz votar nele porque está em defesa da democracia. E é um discurso que corriqueiramente você vê aí na internet, né? Aí nas suas discussões de Facebook, você já deve ter visto alguém até usando, sei lá, uma tarja lá no perfil, dizendo alguma coisa assim. Mas aí, né, diante dessa situação que a gente descreveu, cabe uma pergunta sutil e que eu vejo claramente ser semente de uma confusão. A qual democracia você se refere, né? Qual democracia você tem em mente ao dizer isso? Quando você diz que está defendendo a democracia, que vota num socialista marxista porque defende na democracia, será que o objeto de análise de vocês dois é o mesmo? Será que você se refere à mesma democracia que o socialista se refere? Será que faz algum sentido você dizer que vota no marxista porque está em defesa da democracia? Bem, isso vai nos revelar alguma coisa. Vai nos revelar que, por um lado, pode ser que você não esteja completamente a par por dentro do que é o movimento revolucionário, do que é a corrente de pensamento marxista, desde a sua origem até os tempos mais modernos, ou pode ser que você de fato saiba de tudo isso e concorde com tudo isso, e aí é um outro problema à parte que a gente fala mais para o fim do texto, que é preocupante, né? Mas, então vamos lá, vou pular para uma outra parte aqui. É verdade que entre uns e outros, sobretudo no alto clero ideólogo da esquerda, se faz a menção correta à democracia que se referem, ou seja, uma democracia direta, tutelada e violenta, onde há a imposição da força sobre as minorias, a chamada degeneração da tirania da maioria, que sobrepuja qualquer balanço de poder, valores republicanos ou princípios universais. Como acaba de dizer um amigo com quem eu estava conversando, é uma feira de opiniões onde alguns feirantes se roubam e se matam, se assim for estabelecido pelo que grita mais alto. É usurpação, é violência, é fome, é derramamento de sangue, mas na cabeça do socialista ideólogo é assim mesmo, trata-se exatamente disso. Eu vou colocar algumas citações aqui, tá, mais para frente, para a gente ir ilustrando o que eu estou dizendo. Se a mentalidade revolucionária consiste em ter por chave explicativa do presente um futuro hipotético determinado pelo sentido da história, tudo vale pela causa, que é a causa que está lá no fim da história, né? Que é o projeto, é o objetivo final, a finalidade, o propósito da humanidade, que é o que os socialistas marxistas têm. Né? Eles colocam o comunismo como o último capítulo da história da civilização humana aqui. Bom, se tudo vale pela causa, né? Somos apenas realizadores de uma profecia inexorável, ou muitas vezes tida dessa forma, e assim isso também faz dessas pessoas autoridades morais que não precisam responder por seus atos. Tá? Que pessoas eu estou falando? Dos próprios revolucionários marxistas, eles podem fazer o que eles quiserem na cabeça deles, porque está tudo legitimado por essa causa final, esse último dever histórico que nós presenciaremos um dia na cabeça deles. Né? O tão esperado comunismo, esperado por eles. Essa democracia que eu acabei de descrever, né, que é idealizada pelos socialistas como um meio instrumental para o seu fim, o comunismo, eu sei que poucos defenderiam por serem totalmente avessos às suas consequências reais. Isto é,
Muitas das pessoas que dizem defender a democracia não estão defendendo a democracia porque defendem isso que eu acabei de descrever. Até porque o que eu acabei de descrever é uma tragédia completa, vocês concordam comigo? A gente está falando de usurpação de poder, de negação das razões individuais de existência de cada indivíduo e que, portanto, da onde se derivam seus direitos, aqueles que a gente chama de direitos naturais. Geralmente o cara defende a democracia exatamente porque ele quer evitar um totalitarismo, ele quer evitar uma ditadura, ele quer evitar a centralização do poder. Ou seja, na cabeça dele, na verdade, ele acha que ele está defendendo a democracia, defendendo tudo exatamente o oposto disso que eu acabei de descrever. Não é isso? Mas esta democracia supradescrita, insisto, se limita apenas a teóricos e um ou outro agitador político. É realmente uma minoria das pessoas que defendem essas consequências reais das ideias marxistas. Então, exemplos clássicos, claro, como o próprio Marx ou Engels, né, que são os pais dessa aberração, ou depois mais para frente Lenin, ou o próprio Little Jaime, também conhecido como Maldade. Então, o Little Jaime a gente coloca algumas citações dele aqui no final também, para embasar isso que a gente está dizendo. Então, essas pessoas defendem esse tipo de democracia direta, tutelada, que atropela completamente as individualidades, as minorias, ou que, enfim, atropela esse tal de Estado democrático de direito, que é o que as pessoas, na verdade, no fundo, estão querendo defender, embora não estejam sabendo como. E até por conta disso, então, eu coloco aqui um porém, né? Porém, quando muitos dos demais pensam em democracia, por outro lado, tem em mente essa tal de democracia liberal, aburguesada, indireta, representativa, pautada em rodízio e divisão dos poderes, direitos naturais, consensuais e isonômicos. Em outras palavras, uma democracia submetida a outros valores que precedem-na, ou seja, precedem a própria democracia, e que, em tese, freariam seus vícios. Na prática, observamos que ela falha bastante nesse propósito, mas ainda é outra dimensão de significado de uma mesma palavra. Então, o fato é, que eu quero dizer, é que essas pessoas que dizem defender a democracia, quando elas falam a palavra democracia, elas têm em mente muito mais, elas estão tratando muito mais da democracia na América. Lembrando que esse é o título de um livro de Alexis de Tocqueville, né, o historiador. Então eu peguei emprestado esse termo aqui para representar, para ilustrar a ideia. Então as pessoas têm em mente essa democracia do liberalismo iluminista, num projeto racionalista que tem tantos e tantos defeitos, que a gente já até comentou alguns aqui, estou só fazendo uma leitura da situação. Então as pessoas têm em mente essa democracia, onde as pessoas têm pluralidade de opinião, onde as pessoas têm um revezamento de poder, o poder é descentralizado, as coisas se resolvem com diálogos, com propostas e tal. Elas acham que estão defendendo isso, a democracia liberal, iluminista, tudo mais. Quando na verdade, ao defender a democracia e se associarem a um socialista marxista, elas estão, na verdade, eliminando essa hipótese, né? Elas estão fazendo exatamente o contrário. Essa segunda noção de escrita, essa democracia liberal e tudo, é em geral o que pretensamente as pessoas imaginam defender pelo simples encanto da palavra. É o que eu acabei de dizer, né? Racionalista, liberal, iluminista, blá blá blá. Bom, mas em fato, ao defenderem um socialista, defendem sua completa oposição, que por sua vez determina o fim dessa segunda noção de democracia que a gente deu aqui, tanto por resultado prático, constatado, real, quanto por objetivo declarado. Então o marxismo ele tem por declaração o intento declarado de exterminar esta democracia que a gente conhece. Por alguns motivos que a gente vai dizer aqui mais para frente, mas na cabeça do socialista marxista, essa democracia é uma ditadura da burguesia, que atende aos interesses da própria burguesia. E ela precisa ser extirpada. Nas palavras de Lenin, ela não deve ser aprimorada, discutida, ela deve ser destruída. Então, esta democracia que você almeja e tem por positiva, ainda que nos moldes de Churchill, ou seja, algo como menos pior, né, dentre as alternativas possíveis, essa democracia que você tanto preza, ela não é bem vista, sequer desejável na visão de um socialista. Nela, na visão do socialista, trata-se de uma ditadura burguesa que precisa ser destruída para uns, ou quando muito, aparelhada e instrumentalizada para que seja neutralizada, ou até mesmo sirva ao propósito revolucionário, para alguns outros autores, né? Enfim, alguns marxistas que são mais reformistas e alguns que são mais enérgicos aí na revolução. E uns acham que você até pode usar o Estado liberal burguês para dominar e fazer algumas coisas, outros acham que você tem que destruí-lo de fato e sobrepujá-los e sobrescrevê-los com a ditadura do proletariado, né? Isso, enfim, são ideias diferentes aí de alguns marxistas. Mas vamos lá. Se você se considera um democrata nesse sentido de ter por idealização de democracia um lugar onde se contrapõem ideias, ora governe este, ora o seu opositor, sem atropelo às minorias,
E aqui eu me refiro às minorias no seu sentido mais literal possível, ou seja, grupos minoritários da sociedade, agrupamentos de menos pessoas. Tá? Então, se você acha que não deve haver esse atropelo às minorias e que nem por serem voto vencido estas devam se submeter a escárnios e depravações arbitrárias, é inadmissível a hipótese de você se posicionar ao lado de um marxista. Certo? Porque eles são a contraposição a tudo isso. Espero que com isso se entenda o sentido de se dizer que, abre aspas, a Venezuela tem democracia até demais. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Inclusive tem a fonte dela lá no petismo, né? Lá entre os petistas. Então, de fato, nessa perspectiva burguesa de que a democracia deva de alguma forma se submeter a outros valores como a justiça, a humanidade, etc., é isso que a gente falou, a democracia venezuelana, nesse caso, né, nessa perspectiva burguesa, seria uma deturpação, de fato, um caos anticivilizacional. Ela representa quase que o fim do mundo. Mas no sentido socialista, por outro lado, a Venezuela é uma democracia a pleno vapor. Perceba como essa frase ganha um sentido, né, sob essa perspectiva. E seu único resultado possível é este que cansamos de ver ao longo da história. A chamada ditadura do proletariado se estabelece de forma dirigida e conflituosa por uma cúpula, a cúpula partidária, a cúpula lá dos revolucionários. Nesse processo, tantos são presos, outros são roubados e mortos. Os conselhos estabelecidos, os conselhos diretos e tal, ou os próprios populares mais desarraigados de tudo isso, muitas vezes, nem sempre caminham para a direção desejada pelos planificadores, pelos planejadores centrais, e é necessária então a total coerção por meios violentos das divergências, para que as formações espontâneas da sociedade não fujam de controle e essa democracia, então, seja garantida. Pronto. Aqui temos, então, uma ditadura, um governo totalitário, sob pretextos puramente democráticos. Essa chamada democracia, que os esquerdistas tanto apregoam, diz respeito a essa chamada ditadura do proletariado, que é o quê? Não é a supressão do aparato coercitivo, não, é a transposição do controle do aparato coercitivo. Então, eles dizem que hoje está na mão de burgueses e que precisa estar na mão de proletários. A questão é que, de um jeito ou de outro, continua na mão de poucas pessoas, porque se faz necessário, uma vez que você descentraliza o processo, supondo que o marxismo fosse levado a sério, né? E vamos supor que, de fato, a gente descentralizasse as cooperativas, os conselhos populares se dividissem e tal, o processo fugiria do controle e nós não chegaríamos no comunismo da mesma forma. Por quê? Com essa pulverização das intenções, conforme cada indivíduo tem planejamentos individuais totalmente incontroláveis, ao longo do tempo isso ia gerar um outro resultado que não o comunismo. Isto é, se a realização do comunismo depende de algumas ações específicas humanas, e as ações específicas humanas não são previsíveis nem controláveis, então você acaba necessitando que esse estado de Estado totalitário supostamente proletário, né, do proletariado, concentre poder em suas mãos e dirija o processo para que nós rumemos a nossa parada final aí da nossa cavalgada histórica. Então daí se tem esse fenômeno que a gente vê, que são as ditaduras aí, que são feitas em nome de democracia, como por exemplo a ditadura venezuelana. Lá você vê, de cada 15 palavras que se diz pelo um governista qualquer, 13 são democracia, as outras duas são democraticamente. Só se fala em democracia, os grupos ativistas políticos só falam em democracia, tudo é democracia, democracia, democracia. E o que se vê é uma ditadura. Por quê? Porque essa democracia depende da imposição. É uma coisa, é um contrassenso, né, no fim das contas. Porque essa democracia depende de um controle totalitário na outra ponta. Quer dizer, é uma coisa bastante problemática em si mesma, né? Então, a famosa tirania com a qual tantos já se preocuparam está dada. Muito embora, neste caso, sequer represente uma maioria de fato, mas sim apenas aqueles que se arrogam falar em nome dela. Ao fim do dia, a promessa socialista de uma sociedade sem classes se converte na sociedade mais estratificada possível, onde só há a elite governante e a miséria popular. Então você faz uma revolução em nome da democracia, cria com isso uma ditadura que continua sendo governada por poucos e a grande promessa do socialismo, que era a supressão das diferenças entre classes, se vai para o ralo junto com isso, né? E a gente cria exatamente o resultado oposto. Se você é um democrata, há de compreender mais cedo ou mais tarde que não é exatamente uma estratégia lúcida promover o socialismo na figura de seja quem for. Pelo contrário, é um tiro no pé. Se, por outro lado, essa noção arbitrária e totalitária e pervertida de democracia é o seu ideal de mundo, saiba que eu tenho sua existência por um tremendo desperdício. Através de milhões de anos de evolução, depois de tanto esforço e energia da natureza, tentando e errando, você foi agraciado com um cérebro, mas decidiu não fazer questão de lhe dar bom uso.
Então é o que eu disse, se o seu ideal de democracia é aquela coisa bonitinha, do rodízio de poderes e tudo mais, saiba que não é isso que os socialistas defendem. Eles dão o nome de democracia para uma outra coisa. Então você se associar a eles não é uma boa ideia. Agora, se você de fato concorda com tudo isso, se você é um marxista de fato, consciente do que é o marxismo e tudo, bom, aí eu só posso lamentar por você. Algumas citações que eu gostaria de colocar aqui, são muitas, né? Acho que a gente vai perder muito tempo, mas tem muitas do próprio Maldad, lá no seu escrito O Sistema Soviético, que um sujeito chamado, vamos ver, Mateus, que eu não vou divulgar o nome inteiro aqui, mas que ele fez o trabalho para nós de selecionar já alguns trechos muito bonitinhos sobre a democracia, pelas palavras do próprio Maldad. Vou citar isso aqui, mas antes, vamos fazer duas breves citações que eu tenho aqui, ó, tiradas de O Estado e a Revolução, do Vladimir Ulyanov, também conhecido como Lenin, para os mais íntimos, né? Ele tinha um nome artístico. O Lenin mesmo está comentando aqui, né? Já dissemos, e o demonstraremos mais detalhadamente a seguir, que a doutrina de Marx e Engels sobre a necessidade da revolução violenta se refere ao Estado burguês. Este só pode, em geral, ceder lugar ao Estado proletário, ditadura do proletariado, por meio da revolução violenta e não por meio do definhamento. A apologia que Engels faz da revolução violenta está plenamente de acordo com as numerosas declarações altivas e categóricas de Marx. Lembremos-nos do final de A Miséria da Filosofia e do Manifesto Comunista, sobre a inevitabilidade da revolução violenta. A essência de toda a doutrina de Marx e de Engels é a necessidade de inocular sistematicamente nas massas essa ideia da revolução violenta. Inocular, para quem não sabe, é inserir, né? Injetar. Então, ele está falando que os marxistas falham em não deixarem claro para aos proletários, né, que a revolução violenta é o caminho da gloriosa revolução. Então isso aqui, na verdade, essa citação eu faço só para demonstrar para vocês aquilo que eu disse lá em cima sobre a questão dos fins da revolução justificarem os meios, tá certo? Então, você pode ser violento com o burguês, a tomada à força dos meios de produção é uma coisa natural, a gente não precisa respeitar o direito deles a nada, afinal de contas não são seres humanos, são só burgueses que precisam perecer. Nós estamos aqui para tomar o poder de qualquer forma, estamos aqui para destruir esse tal de Estado burguês, esse tal de Estado de direito, nós vamos tomar o lugar deles. Então por isso que morte, roubo, mentira, destruição é tudo absolutamente justificável na cabeça do socialista, dada aquela noção de movimento da história, né, de sentido da história. Então, agora vamos fazer algumas citações ao próprio Maldad aqui, em que ele fala um pouco sobre essa questão da democracia pra gente, que basicamente vocês vão ver que não tem nenhuma novidade, eu acabei sem querer já descrevendo anteriormente o que ele viria a dizer nesses trechos de texto. Ele diz assim, lá no Sistema Soviético, né, na página 63, segundo nosso amigo Mateus aí que fez esse trabalho de seleção. Lembrando só que eu não conheço esse Mateus, tá? Só estou dando o devido crédito a ele aqui. Então, diz assim o Haddad. Segundo Lenin, a ditadura do proletariado não significa, em hipótese alguma, a supressão da democracia para a classe que exerce a ditadura sobre as outras classes, para o proletariado. Significa necessariamente a supressão da democracia para a classe sobre a qual a ditadura é exercida, para a burguesia. Mas isso quer dizer que a ditadura será exercida pela maioria contra a minoria e que, portanto, a sociedade gozará do mais alto grau de democracia. Nisto reside a saída do quadro da sociedade burguesa. Preciso traduzir isso para vocês ou não? Que eu sei que eu falo bastante, eu gosto de explicar tudo que eu falo, às vezes isso é até chato, mas acho que está muito claro aqui, né? Que, olha, como os trabalhadores estão em maior número que os empregadores, até porque, eu não vou nem entrar nessa questão dessa análise econômica ser uma desgraça de ruim, mas na cabeça do marxista, como os trabalhadores são maioria em relação aos empregadores, então se ela for exercida pelos trabalhadores, automaticamente ela é uma ditadura da maioria, que vai se impor, e que o simples fato dessas pessoas tiranizarem os burgueses já faz dessa democracia uma democracia mais elevada. Olha, gozará do mais alto grau de democracia. O mais alto grau de democracia é quando algumas pessoas podem tiranizar as outras pelo fato de serem a maioria. Ah, que beleza, mas não é uma gracinha? Olha aí. Então ele diz aqui, ó, na página 57 também, ó. A supressão da burguesia exige que o proletariado se utilize de um instrumento de coação, porém organizado de uma maneira nova. O Estado burguês, isto é, o Estado organizado na forma da ditadura burguesa, contra o proletariado, deve ser substituído pelo Estado operário, isto é, o Estado organizado na forma de ditadura do proletariado, contra a burguesia. O Estado, como antes, continua a ser um organismo de repressão de uma classe por outra.
continua a expressar, agora mais do que nunca, o antagonismo de classes. Mas pela primeira vez é a organização da repressão da maioria contra a minoria. Se é, pois, a maioria que exerce a ditadura, o que significa mais ampla democracia, não existe mais a necessidade de uma força especial, uma força à parte que pratique a repressão e, portanto, a polícia e o exército permanente podem e devem ser substituídos pelo povo em armas. Quer dizer, não tem problema você exercer uma ditadura se você não tem quem reclame, ou se quem reclama são poucas pessoas. Que se dane as minorias, a gente atropela elas, sobrepuja completamente a sua infame existência. E já que nós somos maiorias, nós estamos em consenso, é aquela ideia marxista de que o Estado vai acabar, que o Estado é como se o Estado não existisse, né? Como o Estado vai representar um consenso de algumas pessoas, no caso ele diz aqui ser a maioria, o que também vai ser questionável, porque invariavelmente emergem consciências individuais no meio do processo que vão estragar isso tudo, mas como toda a sociedade representa o Estado, como o Estado representa toda a sociedade, é como se não existisse o Estado, como se ele fosse diluído, né? Mas na verdade nós estamos tratando disso aqui. E preste atenção se você não se atentou ao detalhe. O que é que está garantindo a democracia aqui neste caso? Perceba, não é a pluralidade de ideias, não é o convívio com a diferença. O que garante a democracia é o fato de uma maioria convergente que representa uma unicidade de ideias, segundo ele. Claro que isso jamais aconteceria, porque os agentes são indivíduos e não classes, felizmente. Mas a condição para que essa democracia exerça e o Estado se dilua é a uniformidade de pensamento. Não tem nada a ver com a democracia do revezamento do poder, da pluralidade de ideias, do debate, do diálogo, da ideia do contraditório, de conviver com as diferenças. Pelo contrário, a sociedade socialista demanda uniformidade de ideias. Não é à toa que é necessária a centralização do poder para direcionar tudo para um canto só. Por isso que todas democracias socialistas desembocam em ditaduras. E só sobrevivem enquanto ditaduras. Então vamos lá, na página 54 ele diz: Marx já disse, não se opunha à ideia de que o Estado desaparecesse com o desaparecimento das classes sociais. Para ele, contudo, o erro dos anarquistas estava em empregar a abolição do Estado antes que fossem abolidas as relações sociais que lhe deram origem. A abolição destas relações sociais exige que o proletariado se utilize da violência organizada, isto é, do Estado, para quebrar a resistência da burguesia, criando assim as condições para o desaparecimento das classes e da expressão política de seus antagonismos. Tá certo? Então a chegada ao poder de um socialista, de um partido socialista, de um marxista em geral, representa isso, não representa o rodízio de poder, a democracia burguesa, em que ora governa um que tem os ideais um pouco mais para cá, ora governa outro que tem os ideais mais para lá. Não, estamos falando de alguém que quer entrar lá, chegar ao poder para subverter o poder em favor da sua causa. Aquilo que a gente sempre fala, aquela expressão que vocês já devem ter ouvido de vários jornalistas, blogueiros, seja lá quem for. Projeto de poder do PT. Existe. Em outras palavras, é uma espécie de materialização desse tipo de ideal que é frequente entre os marxistas. A chegada ao poder é a possibilidade de tentar usar o Estado burguês para eliminar de vez esse próprio sistema que o elegeu, né, que o fez chegar ao poder. Então nessa democracia legalzinha, burguesa, que o pessoal imagina, que nem a gente estava falando da divisão dos poderes. Quais são os três poderes constituídos aqui na nossa, por exemplo? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Qual que é a ideia por trás disso, lá de Montesquieu? Bom, um vai controlar o outro, um vai ser uma balança, um contrapeso do outro para que nenhum desses poderes se exceda, não vire um totalitarismo de imediato. O que faz, ou o que fez, por exemplo, o partido desse elemento aí, ao qual nós estamos fazendo referência aqui agora? Vocês já ouviram falar do aparelhamento do Supremo Tribunal Federal? Já ouviram falar de mensalão, por exemplo, que é a compra de consciências de deputados para que eles votem com a base governista? O que isso quer dizer? É simplesmente o projeto de destruição da democracia em prática, para a manutenção do poder. Você está reduzindo os três poderes a um poder só, que é o quê? O poder do partido, para que ele se mantenha indefinidamente, e assim ele atropele essa tal da democracia que vocês tanto amam. Então aqui na página 56 ele diz: Lenin justifica esta postura argumentando que no manifesto pretende-se fazer um balanço da história no qual o Estado é visto como órgão de dominação de classe. Conclui-se logicamente que o proletariado não pode operar as transformações sociais sem derrubar a burguesia através da conquista do poder político, apoderando-se do Estado e transformando-se em classe politicamente dominante, para criar as condições sociais nas quais todo o poder político seja desnecessário e impossível e o Estado comece a extinguir-se.
Se é certo que o proletariado precisa de um organismo de coerção, da violência organizada do Estado contra a burguesia, resta saber se é concebível a utilização pelo proletariado da máquina que a burguesia criou para si própria com o objetivo de reprimi-lo. Tá? Só mais uma insistência nessa ideia que a gente acabou de passar. Então, um partido como o PT não quer chegar ao poder para nós vamos governar, vamos administrar o Brasil por 4 anos, daqui a pouco tem outra eleição, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. Não, o objetivo é destruir a própria democracia que o levou ao poder. Insistindo mais uma vez nisso, né? E por fim, uma passagem muito bonita que não está falando exatamente da democracia, mas tem a ver com essa questão dos direitos naturais, da supressão do respeito às minorias e tudo mais, né? A gente tem uma passagem muito bonita aqui na página 108 do sistema soviético, em que o Haddad diz assim: milhões foram condenados ao trabalho escravo em campos de trabalho forçado. O arbítrio da autoridade judicial cumpriu uma óbvia função ideológica, mas também uma importante função econômica. O trabalho escravo é, em geral, improdutivo, mas as condições econômicas nas quais a Rússia se encontrava justificavam sua utilização. Essa é a passagem do simbolismo de tudo que a gente vinha falando. A profecia de um comunismo vindouro, né, o ideal do projeto revolucionário, justificar no presente moralmente todas as ações que os próprios revolucionários tomam. Então eles não precisam prestar contas a ninguém. Afinal de contas, eu sou socialista, eu posso fazer o que eu quiser em nome do socialismo. Socialismo não é legal, socialismo não é amor, socialismo não é, sei lá, que mais que esses pessoal fala aí. Esse é o resumo de uma mentalidade revolucionária, né? Esse é o resumo. É realmente uma coisa trágica. Então o que eu quero dizer com tudo isso, acho que eu já disse lá no começo, mas para quem perdeu alguma coisa ou dormiu já ao longo de todos esses minutos de vídeo, quando você está em defesa da democracia, pensa que democracia você está defendendo. Você está defendendo a democracia que levou o PT ao poder em algum momento? Ou você está pensando na democracia que os marxistas querem alimentar? Que não tem nada a ver com essa que você pretensamente gostaria de defender e que de repente você até tem algum apreço, venera, ou seja o que for. A palavra é a mesma, democracia. Mas vocês não estão falando da mesma coisa. Vocês estão defendendo uma ditadura por outros meios. Vocês, ao defenderem o marxismo, estão defendendo totalitarismo, estão defendendo supremacias ditatoriais, que eu acredito seja o contrário do que vocês pretendiam defender no começo. Não é isso? Então, muito bem. Estamos aqui terminados com mais um vídeo. Esse vídeo vai ser longo, que é uma desgraça. Mas para você que se aproveitou disso de alguma forma, peço que você avalie o vídeo ou se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos também. Nem todos os vídeos são sobre isso é só um blog pessoal, onde eu publico o que eu quero, basicamente. Mas então, por enquanto é isso. Eu espero todos vocês aqui em breve. Fica a reflexão aí e até a próxima.